Bom dia a todos, todas e todos. É com prazer que a gente inicia nossa manhã do dia 23 de outubro de 2025. Agora nós vamos ter uma apresentação artística da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia com o músico Felipe Rebouças, que vai estar aqui nos agraciando com a sua música. Por favor, Felipe. Transmissão ainda não. Não transmissão não. Precisa aqui? Ainda não. Deixa aí na webcam. Deixa na webcam. É porque pro YouTube tá usando aqui. Recording in progress. Muito bom dia. Gostaria de agradecer ao convite para participar, né, fazer a abertura deste evento maravilhoso. Queria saudar a todos em nome do professor José Maurício Brandão, que é o diretor da Escola de Música. Escola de Música que está situada, inclusive, aqui do lado, somos vizinhos. Eu lembro da escola de enfermagem do tempo de estudante ainda, que eu ainda tinha uma cantina, né? Eu vinha almoçar aqui e tal. Então a gente tem um vínculo muito forte e é muito prazeroso para a gente ter uma atividade, um meio acadêmico tão intenso e tão rico no nosso entorno. Farei uma apresentação breve, passeando por ambientes diferentes do violão, né? O violão instrumental, né? Esse violão que comumente conhecido, comumente chamado de violão solista, né? E eu acabei de apresentar a música Prelúdio de uma suíte para violoncelo, original para violoncelo de Johann Sebastian Bach, que é uma peça que é tocada, enfim, em diversos instrumentos, porque é uma peça magnífica. Vou tocar agora em seguida uma outra peça de um compositor espanhol, Francisco Tárrega. A música espanhola tem um papel, uma história importantíssima para o violão, né? Esse violão, como conhecemos, com essa estrutura que a gente conhece hoje em dia, é resultado de uma parceria entre Francisco Tárrega, esse compositor,
e o luthier, o construtor de violões, Antônio Torres, que chegou nesse formato de violão que conhecemos. Né? Então, de Francisco Tárrega, eu vou tocar o trêmulo Recuerdos de la Alhambra. Muitíssimo obrigado. Agora, vindo para o violão brasileiro, né, vou apresentar duas músicas de João Pernambuco. João Pernambuco foi um dos grandes compositores para o violão brasileiro, mas uma obra que é muito conhecida dele, que ele fez em parceria com o Catulo da Paixão Cearense, uma parceria controversa, diga-se de passagem, mas uma obra muito conhecida, né,
que ele tem participação, é Luar do Sertão, que ficou muito conhecida na voz de Luiz Gonzaga. Não, dessa vez não vou tocar o Luar do Sertão, vou tocar duas outras obras que João Pernambuco fez para o violão. Cabe salientar que o João Pernambuco era muito reconhecido entre os músicos brasileiros, inclusive Villa-Lobos elogiou muito o João Pernambuco. Ele disse certa feita que Bach não se envergonharia em assinar as obras feitas por João Pernambuco. Então ele, como a gente pode ver, é um músico de altíssima qualidade. E eu vou apresentar aqui duas peças dele, o Brasileirinho e os Sons de Carrilhões, que é a sua obra mais conhecida para o violão. Para encerrar a minha apresentação, agradeço mais uma vez os aplausos calorosos, o convite e até uma próxima.
Muito obrigada, Felipe, pela apresentação lindíssima. Muito obrigada à Escola de Enfermagem também, né? Podemos dizer da Escola de Música. Dando seguimento à nossa programação do dia, vamos iniciar a mesa redonda Políticas e Saúde Mental do Trabalho, Intersecções e Perspectivas. Para a moderação da mesa, nós convidamos a professora da Universidade Federal do Paraná, Fernanda Moura da Almeida Miranda, que também é coordenadora do nosso observatório. Dando sequência, vou chamar aqui para compor a mesa, então, o professor Luiz Henrique da Costa Leão, coordenador geral de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde da Universidade Federal Fluminense. E agradecer a presença da professora Elizabeth Maria das Neves Borges, coordenadora da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal, que coordena um projeto internacional sobre saúde do trabalhador. Então, eu vou pedir licença para o Luiz, para a gente dar a palavra para a professora Elizabeth, que não está distante, mas está aqui com a gente, né? Infelizmente, ela teve um probleminha que não deu para estar presente, mas ficamos muito felizes de poder contar com a sua presença nesse evento. Obrigada por ter aceitado o convite, professora. Bom dia, eu ouvi mal, não percebi se era para intervir já ou se era o professor Luiz Henrique. Não, é a professora, pode começar. Muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar a professora Fernanda, na sua pessoa, todos os membros da organização deste evento internacional. Dizer realmente que para mim era um privilégio estar a ir presente, como tudo estaria previsto, mas infelizmente houve uma ocorrência de saúde familiar que me impediu de deslocar a Salvador. Portanto, agradecer uma vez mais o convite e também cumprimentar todos os participantes. Eu vou compartilhar a minha tela. Vou pedir à doutora Fernanda para me informar se está visível a tela. Está visível? Sim. Sim? Ok. Então, Sim, sim, obrigada, Fernanda. Dando início a esta comunicação, que realmente é um verdadeiro desafio, abordar as questões da saúde mental no trabalho naquilo que é uma perspectiva internacional. E como estamos em verdadeiros desafios, eu não posso deixar de fazer esta referência relativamente àquilo que também as novas tecnologias nos dizem do que é a concepção do trabalho atualmente. Nomeadamente, reparem, vai para além daquilo que é o emprego, a remuneração, mas aborda a abrangência social, tecnológica, subjetiva, a globalização, as novas formas de organização e digitalização, ou seja, as questões do papel central naquilo que é a identidade e que é o bem-estar dos trabalhadores, que sem dúvida é um grande objetivo deste observatório. Não podemos abordar a questão dos desafios da saúde mental sem termos em consideração aquilo que é, na atualidade, o perfil da força de trabalho. Trouxe-vos aqui alguns dados que realmente nos levam a refletir sobre o hoje e sobre o amanhã, nomeadamente a idade média da população ativa, que em Portugal é 58,3 anos, muito similar à média europeia, e depois reparem aqui uma questão também
a nível do sexo, a nível das taxas de desemprego, que nos trazem bastantes desafios naquilo que é o mercado laboral. Este indicador, contudo, nos traz aqui um dado muito interessante. Estão-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir algumas intercorrências. Conseguem-me ouvir bem? Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, ok. Sim, obrigada. Então, este dado que me parece muito interessante. Professor, Sim, a gente tem uma queda de aula. eu não estou a conseguir agora ouvir bem do vosso lado. Caiu dois slides. É que a gente não ouviu, professor. Não consegui, eu estou a ter algumas intercorrências que eu não vos estou a ouvir. Professora, a gente Sim, tem queda de internet aqui, e aí a gente sim. só vai acompanhar o teu segundo slide. No segundo slide, ok. Certo. Tá bom? Ok, foi este slide que conseguiram ouvir, perfeito? Nesse que caiu. Perfeitamente. Pronto, então eu vou dar sequência relativamente àquilo que é o perfil da força de trabalho a nível global, mas essencialmente com estes dados de Portugal da média de idade da população ativa. Ou seja, como podem ver, temos aqui um envelhecimento bastante significativo de uma média de 58,3 anos, que nos leva a alguns desafios. Contudo, temos também este dado que é bastante interessante, que temos 86% da população trabalhadora satisfeita com as condições do trabalho, também muito similar à média europeia, que é bastante significativo. E temos aqui alguns desafios também para a saúde mental no trabalho, nomeadamente as questões da digitalização, que, para além de nos oferecerem alguns ajustes do ponto de vista da ergonomia, da segurança, trazem aqui um compromisso naquilo que é a diminuição do trabalhador e o aumento dos riscos da saúde mental. E porquê? Porque se verificamos, como temos aqui, a dificuldade de nos desconectarmos das redes, verificamos que constantemente nós estamos a ser suscetíveis, quer do ponto de vista do telemóvel, quer do ponto de vista do computador, portanto, o que nos traz aqui uma ligação constante, até interferindo para além daquilo que é o trabalho. O relatório da Justiça da Situação Social, a nível também da Organização Internacional do Trabalho, apresenta 4 pilares fundamentais para um mundo justo. E temos aqui estes pilares: os direitos humanos fundamentais, as capacidades, a igualdade de acesso e as oportunidades, uma distribuição equitativa e as transições justas. E reparem que este relatório nos apresenta aqui, ainda do ponto de vista do trabalho, um número significativo de trabalhadores com uma faixa etária muito reduzida e depois também a relação do acesso entre aquilo que é a mulher e as tendências atuais relativamente àquilo que será o futuro. Portanto, também perspectivas que nos lançam desafios. Na mesma situação, a nível da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, temos as prioridades, fornecer dados e conhecimento sobre os riscos atuais, e percebemos que cada vez mais os riscos estão emergentes, associados às alterações climatéricas, até à digitalização, o desenvolvimento das ferramentas e recursos e a ação de sensibilização em rede. Relativamente ao relatório, eu estou a ver interferências, só peço se me ouvirem mal para me interromperem, está bem? Relativamente ao relatório do desenvolvimento sustentável, que vai ao encontro daquilo que são os ODS, e o relatório de junho de 2020
2025, reparem naquilo que é o contexto português, nós temos aqui uma tendência do ODS 8, que aborda o trabalho digno e o crescimento económico, que está a melhorar, mas ainda ligeiramente, comparativamente com outros objetivos que estão, sem dúvida, num caminho certo. Então, indo ao encontro do que são, na atualidade, preconizado pelo Conselho Internacional da Enfermagem, a definição de enfermagem e de enfermaria, reparem, da enfermeira, a importância que já está aqui dado aos ambientes seguros e sustentáveis. Portanto, tudo aponta aqui para que haja um contributo para a saúde no trabalho. Mas nós estamos constantemente a ser bombardeados por muitos riscos que dependem da percepção do trabalhador, seja pela sua idade, seja pelas suas experiências anteriores, seja até por o próprio suporte social que este trabalhador vai tendo ao longo da sua atividade profissional e familiar. Então, entrando aqui no que são realmente os desafios da saúde mental, nós por vezes temos que empurrar aquilo que são os problemas laborais. E é nessa base também que o projeto que eu neste momento estou a coordenar, o projeto UPI, em parceria com outras universidades, nomeadamente em Portugal e no Brasil, com enfermeiros, com técnicos de higiene e segurança, com psicólogos, investigadores da prática clínica, investigadores da academia, temos contribuído para também a promoção da saúde mental no trabalho. E começamos por ir ao encontro daquilo que é o próprio Plano Nacional de Saúde em Portugal para 2030, que pela primeira vez, reparem, aborda a importância da promoção de saúde no local de trabalho, o que é um incentivo também para nós investigadores. Tem sido gasto muitos euros, muitos dólares naquilo que são os projetos de promoção oriundos da Organização Internacional do Trabalho, que poderão consultar, mas por vezes nós, no local de trabalho, encontramos-nos assim, ora muito bem, ora quase que com as mãos na cabeça, e temos que desabrochar para ter atividades. Sabemos que os riscos existem, nós não temos locais de trabalho com risco zero e sabemos, nomeadamente, que os riscos psicossociais, e é importante que se tenha isto presente, tal como diz Alvarez, que eles não estão na mente das pessoas, eles realmente existem e é necessário que as organizações, que as entidades governamentais estejam consciencializados para esta problemática. Como fui abordando relativamente aos projetos que temos vindo a desenvolver, quer um projeto UPI, que foi 2014 ou 2021, quer na atualidade o projeto UPI, que tem investigado, tem trabalhado muito em parceria no sentido de promover a saúde mental no trabalho. Entrando por aquilo que é o absentismo, que é uma das áreas que nós temos vindo a trabalhar e que se repercute muito como efeito ou consequência desta mesma saúde mental, oriunda, quer seja decorrente de uma doença profissional, de algo até voluntariado, ao presentismo, que é, sem dúvida nenhuma, um fenómeno menos estudado, que começa agora a ser divulgado, que está subjacente à ausência do trabalhador naquilo que são as suas capacidades mais eficazes e eficientes no seu posto de trabalho. Portanto, o trabalhador está lá, mas não consegue desenvolver do ponto de vista da produtividade, quer seja por consequências ou efeitos emocionais, quer seja mesmo por efeitos de outra índole. Há sem dúvida este fenómeno, eu não vou estar a explorar, duas perspectivas, uma mais positiva associada à componente europeia, outra mais negativa associada à questão americana, muito direcionada para os fatores económicos. Relativamente ao presentismo, existem alguns instrumentos que nos permitem monitorizar este fenómeno.
temos aqui alguns estudos que já foram decorrentes do nosso projeto, nomeadamente um estudo comparativo com Espanha e com o Brasil, nos contextos de urgência, nos contextos das profissionais de universidades. Portanto, temos também contribuído nesta base para a promoção da saúde mental. Uma dimensão menos estudada, que começa agora a ter maior visibilidade, e aqui, sem dúvida nenhuma, eu queria dar uma palavra, não sei se está presente, a professora Ednise Batalha, que foi uma das investigadoras que também contribuiu bastante no contributo da visibilidade deste fenómeno, não só no contexto português, mas no contexto brasileiro, com a sua tese de doutorado. Um abraço para ela. A fadiga por compaixão é menos visível, como foi referenciado, está muito direcionada àquilo que são os contextos de ajuda do outro, portanto, a capacidade de eu me interagir com o outro e direcionado também com o modelo de qualidade de vida profissional de STEM, em como podemos ver aqui a fadiga por compaixão associada à variável do burnout ou do trauma secundário e, volto a frisar, muito subjacente às profissões do cuidar. Também um instrumento de curiosidade, que é o que acabei de falar, o Procul, de acesso livre, e os contributos que temos dado do ponto de vista da investigação. Aqui um contributo decorrente do trabalho da professora Ednise Batalha e, muito mais recentemente, a estudante Maiara, que concluiu o seu percurso de doutorado na Universidade de Chapecó. Alguns produtos também, que depois vos deixarei indicado no final e que poderão consultar, e chegamos agora a uma das variáveis que mais influencia a saúde mental no trabalho, no contexto dos enfermeiros, a questão do stress, do distress, muito direcionado para a sobrecarga de trabalho, para a violência, para a natureza do trabalho ou até para a questão da cultura e do clima organizacional, e estes foram indicadores que foram emanados pelo relatório do ICN. Estamos a falar de stress, estamos a falar de algo que nós vivenciamos todos os dias, ele que seja um pouco, até nos ajuda a caminhar, a lutar contra a adversidade. O problema é, sem dúvida, tal como nos diz o Sr. Slay, quando, após uma reação de alarme, nós vamos resistir, mas acabamos por entrar num processo de exaustão. E este processo de exaustão surge, nomeadamente, por diferentes manifestações, quer seja do ponto físico, do ponto de vista emocional, ou até do ponto de vista da interação social, que, como vemos, poderá levar aqui a situações mais extremas. E esta situação mais extrema poderá ser, sem dúvida nenhuma, o burnout, algo que nós queremos lutar para que o trabalhador não emerja neste sentido. Só uma breve contextualização: o burnout é decorrente de um processo que vai emergindo durante um período de tempo e que chega ao momento em que nós deixamos de ter a nossa capacidade de lidar com a adversidade, com as exigências que nos são colocadas, e então surge o momento de transbordar. Já é conhecido, seguramente por maior parte dos presentes, a síndrome na sua tridimensão: a exaustão, a despersonalização ou a falta de realização profissional, e a importância de esta síndrome ter sido incluída como uma doença profissional em 2022 através da CID-11. Outra variável que muito interfere nos nossos contextos de trabalho, a questão da violência, a violência no sentido do bullying, ou como no contexto brasileiro utilizam com mais frequência o assédio moral, algo que também é contínuo, que tem intencionalidade de provocar dano e que ocorre durante um período de tempo.
Sem dúvida nenhuma, e porque estamos a falar também num evento que muito pesa as questões organizacionais, o poder do ponto de vista de um superior hierárquico que, como agressor, tem muito mais capacidade de influenciar. Algumas tipologias, obviamente que esta da agressão física será menos frequente, porque é muito mais visível, enquanto que as outras, no sentido de uma maior subjetividade, acaba por passar também um pouco despercebida. Há alguns instrumentos que nos permitem monitorizar estes fenómenos e relembrar a importância das recomendações inerentes à Convenção 190 ou a Recomendação 106 para a violência e o assédio no mundo do trabalho. Em Portugal, estas convenção ou estas orientações, reparem, apenas em 2024 tiveram uma orientação da Assembleia da República, no sentido de se preconizar que as organizações tivessem, sem dúvida, orientações definidas no sentido de poder prevenir estes fenómenos, e também não queria deixar de compartilhar convosco a campanha contra a violência nos serviços de saúde, que o nosso projeto, em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, foi desenvolvendo e no qual podem consultar todo este material, desde vídeos a fluxogramas, como é o caso que vos vou aqui apresentar. Um fluxograma que também teve o contributo da professora Maria Helena Marziali, que eu sei que estará presente, não sei no momento agora, mas que estará no vosso evento e que muito contribui também para o sucesso deste fluxograma, e o meu muito obrigada. Então, de vez em quando, nós temos que relembrar acender a lâmpada no sentido de conseguirmos promover a promoção de saúde no local de trabalho, atendendo àquilo que é a liderança, que é a cultura organizacional, e um aspecto muito, muito importante, que é a participação dos trabalhadores. Sem a participação efetiva dos trabalhadores naquilo que são os programas de promoção de saúde no local de trabalho, dificilmente conseguiríamos ter o sucesso dos projetos, dos programas que queremos implementar, indo ao encontro do que são as necessidades de saúde do trabalhador, desde as fisiológicas, como o horário de trabalho, até ao trabalho digno, à relação com os colegas. Reparem o que nós todos passamos nos momentos da pandemia, e a importância do reconhecimento e do trabalho desafiante, do trabalho efetivamente que nos torne felizes no local de trabalho. Existem algumas orientações, no contexto português nós temos várias orientações que minimizam a ocorrência dos riscos psicossociais no trabalho, promovendo a sua saúde mental, e eu não queria deixar de, já numa reta final desta apresentação, dizer a importância dos projetos, a importância de um trabalho de continuidade, porque não chega a nós desenvolvermos atividades pontuais, temos que as desenvolver, temos que as monitorizar e temos que as avaliar, e que isso vai permitindo, sem dúvida, fazer adaptações e criar alternativas de sucesso. Aqui, partilhando só convosco um dos exemplos de trabalho que foi reconhecido este ano relativamente a boas práticas nos locais de trabalho. Portanto, menos falsos alarmes, melhor comunicação entre as equipas e a promoção da saúde mental e o bem-estar do trabalho. Portanto, algo que, sem dúvida, vamos conseguindo ter nas nossas organizações. E adaptações nós temos que falar. Há pouco, no início desta apresentação, falei-vos do mercado de trabalho, do envelhecimento, e reparem, o chat diz-nos que daqui a uns anos muitos locais de trabalho com uma população mais envelhecida, ativa, terá que haver ocorrência das suas adaptações. Aqui poderão aceder a toda a produção que nós temos vindo a desenvolver no âmbito dos nossos projetos que potenciam a saúde mental no trabalho.
Também aqui poderão aceder a um e-book que foi resultante já do projeto UPI e que tem muita informação, é gratuito, tem muita informação relativamente às teorias e vivências para a saúde do trabalhador. E agora, a finalizar, se me permitem, eu vou-vos lançar um desafio, que é partilhar um pequeno vídeo, convidando-vos também no próximo ano a poderem estar presentes na Escola Superior de Enfermagem em janeiro já da Universidade do Porto, no evento do Congresso Internacional de Enfermagem de Trabalho. Eu vou só pedir se me dão informação, se conseguem ouvir, porque tem áudio. Desculpem, está a passar o áudio? Conseguem me dar feedback? Fechou o microfone. A gente está escutando. Sim, obrigada. É com enorme satisfação que podemos anunciar que em 2026 a Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto irá acolher o Congresso Internacional de Enfermagem em Saúde Ocupacional. Sejam bem-vindos. Tem o áudio. Convidamos todos a juntarem-se a nós em 2026 na cidade de Porto para um congresso que será palco de inovação e partilha. E termino a minha apresentação agradecendo uma vez mais o convite à professora Fernanda, na sua pessoa extensível a todos os membros da organização, desejar o maior sucesso e pedir uma vez mais desculpas por uma situação que foi impossível de controlar e que me impediu de poder estar neste momento convosco em Salvador. Muito obrigada, professora Fernanda, pelo convite e espero poder-vos encontrar no próximo ano no Porto e quem sabe um dia em Salvador. Muito obrigada. Estou disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Nós que agradecemos, professora Elizabeth, é um prazer escutar a professora. Eu tenho podido estar mais próximo e ter escutado algumas palestras da professora. E eu acho que a professora traz aspectos fundamentais, que a gente precisa pensar nesse nosso mundo do trabalho, como as novas tecnologias, como que está essa organização produtiva, esse envelhecimento populacional que também está acontecendo aqui no Brasil, então como que a gente vai se adaptar a isso, a questão de trazer esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente tem visto no nosso dia a dia e nas pesquisas que precisam ser feitas. Claro que teve outros pontos muito importantes, mas como eu vou dar a palavra aqui para o nosso professor Luiz Leão, eu só queria pedir um favor. A gente está num evento de sustentabilidade, então nós temos copos de papel disponíveis para água e quem puder adotar seu copo, a gente agradece, tá bem? Obrigada. Bom dia a todas as pessoas, é um prazer estar nessa mesa de discussão aqui com a professora Elizabeth. Muito obrigado pelo que trouxe para a gente refletir. Obrigado, Fernanda, pela mediação também. E ao Observatório, Tânia, demais organizadores e organizadoras pelo convite. E eu quero fazer nessa manhã aqui uma fala que me foi encomendada sobre os desafios de implementação de políticas de saúde mental e trabalho.
Primeiro eu vou fazer uma breve contextualização e depois falar de 3 pontos que eu acho importantes. São dispositivos que estão em andamento agora, que a gente tem acompanhado em nível nacional, alguns elementos que surgiram de demanda social na 5ª conferência, em terceiro lugar, e por último, vou colocar algumas bases para uma nova política de saúde mental e trabalho no Brasil. Primeiro desafio de implementar a política, vou falar o óbvio, que é lembrar da origem dessa palavra, né? Ela tem a ver com polis, no mundo grego. Polis é aquilo que é relativo à cidade, tem a ver com a noção de cidade-estado do mundo antigo, portanto, as questões que atravessam a cena pública. Inegavelmente, podemos dizer que a saúde mental e trabalho é um problema digno da cena pública contemporânea, porque a gente vê informações sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho aumentando em níveis de captura pelos sistemas, seja da Previdência Social, seja do SINAM, nosso sistema do SUS, que desde 2007 vem integrando as questões de saúde do trabalhador. Ao mesmo tempo, o nível de conhecimento científico aumentando, portanto, informações da realidade, também conhecimento científico sobre esses fenômenos aumentando enormemente, e também as respostas institucionais. Isso já mostra não apenas uma construção social de um problema público, mas a realidade desse problema em termos concretos de impacto na vida da classe trabalhadora como um todo. Nós temos visto pelo SINAM que há um aumento vertiginoso, digamos assim, tem um aumento exponencial da notificação de transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil. Isso diz respeito muito ao trabalho da RENAST, né, nos territórios brasileiros, principalmente dos serestes. A gente vê que os dados apontam que as mulheres têm sido o grupo mais impactado e que os principais fenômenos, os 3 mais prevalentes, têm sido transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático e episódios depressivos. Então, sem sombra de dúvida, na polis, na cena pública do Estado, cidade, Estado brasileiro, esse é um tema central, não apenas do Brasil, mas do mundo. O segundo ponto é dizer que houve, na minha interpretação, sempre houve uma nuance histórica desse problema social. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao período da escravização, que eu citei na abertura aqui. Veja que naquele momento a gente teve um fenômeno no Rio de Janeiro que todos vocês conhecem certamente, que é o banzo. O banzo é a saudade da África. Muitos escravizados no Rio de Janeiro, em momentos de surto, comiam terra, com saudade da África. Alguns outros porque tinham já alguma questão de insegurança alimentar, então lançavam mão disso para, enfim, satisfazer suas necessidades corporais. Mas isso pode ser tratado, e quem isso é o professor Paulo Pena, que vai estar aqui hoje, inclusive, pode ser considerado o primeiro surto, digamos assim, de doença mental relacionada ao trabalho no Brasil, no período da escravização. Existem patologias que foram citadas em revistas, por exemplo, de psiquiatria em New Orleans, que mostravam que algumas patologias de escravizados eram, por exemplo, fingir que não sente dor ao ser chicoteado. Isso ou uma outra patologia que aparecia como uma espécie de tendência à fuga, uma incapacidade de se adequar à realidade de um ser escravo. Isso mostra todo um debate que vocês conhecem muito bem sobre a patologização, mas quero dizer que naquele período o problema já estava colocado e ele vai ganhando nuances em cada tempo histórico. Na Revolução Industrial, vocês podem pegar o texto do Marx sobre o suicídio, que mostra que em tempos de crise econômica a gente tem um sintoma social. E esse sintoma social também dialoga com o suicídio da classe trabalhadora. É um sintoma do mal-estar econômico, político, social. O Engels, naquele livro clássico, né, como é o nome mesmo? Da situação da classe trabalhadora, né, mas da Inglaterra, situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele cita como, depois de investigar
as condições de trabalho e de moradia, ele cita como, debaixo dessas circunstâncias, a classe trabalhadora vai poder ter um corpo digno e uma mente não degradada. Ele já colocava a dimensão integral e a saúde mental ali. Como, debaixo dessas condições socioeconômicas, a pessoa vai conseguir florescer? Então, na Revolução Industrial, também inglesa, nesse caso que eu estou chamando aqui a atenção, já apresentava. Na época do Taylorismo, Fordismo, todo mundo conhece os impactos daquele trabalho repetitivo, monótono em termos de saúde mental. Muitas teorias surgiram a partir dessa crítica, inclusive. E o modelo da flexibilização, que começa a acontecer na segunda metade do século XX, pós-Fordismo, e está até hoje. Eu acho que a gente precisa lembrar que esse fenômeno, portanto, ele está central na cena pública, não é de hoje, com nuances em cada tempo histórico. Nuances em cada tempo histórico. E agora chegou a nossa vez, nós estamos nesse tempo histórico para dar uma resposta ao fenômeno, como ele mostra a sua face hoje. E se complica um pouco na atualidade, porque eu diria que há um domínio, uma colonização do mundo da vida pelo neoliberalismo e os valores do mundo do trabalho absolutamente encharcados pela ideologia neoliberal. E isso é um fenômeno que o professor Ricardo Tim de Souza, num livro muito bonito chamado Crítica da Razão Idolátrica, ele coloca como uma colonização do mundo total da vida. E nesse sentido a gente vê uma aspiração que praticamente todas as pessoas, e que isso é chocante, uma aspiração que praticamente todas as pessoas têm hoje: ser um pequeno burguês, ser dono do meu negócio. A maioria das pessoas hoje tem essa aspiração primeira na vida. Isso denota essa colonização do mundo da vida, porque isso deixa de lado toda a dimensão de uma solidariedade, de construir um outro projeto de sociedade que aponte para outras formas de relações humanas, outras formas de subjetividade, portanto, outras maneiras de ser, sentir e agir de saúde mental, nesse caso. Bom, o mundo cada vez mais é essa multiplicidade infindável de mercadorias, e uma das formas de estabelecimento e enraizamento do neoliberalismo hoje é, sem sombra de dúvida, mediada pelos afetos. Pelos afetos. Então vejamos, há uma sociedade que flerta com o fascismo o tempo inteiro, porque dialoga-se com o sentimento da frustração e do ressentimento. Ressentimento e frustração como uma base de filiação a projetos totalitários. Há, isso não é de hoje, Hobbes já apontava isso, o afeto do medo, muito presente, o medo, que é o mecanismo de submissão ao poder. Nós vivemos numa era em que a insegurança empregatícia, jornadas prolongadas, vínculos intermitentes, condições de perigo no ambiente de trabalho, a presença de violências e assédios impõe um cenário de muito medo e insegurança. Portanto, um prato feito para projetos totalitários de sociedade. E uma coisa que eu não vou ter tempo de discutir aqui são os efeitos das políticas na saúde mental. Aqui a gente está falando das políticas de promoção da saúde mental, mas a política, em termos de dimensão do poder, tem também os seus efeitos em termos de saúde mental. Políticas de austeridade, por exemplo, como a gente vive ainda no Brasil, tem um efeito direto, inclusive para aquilo que a gente quer discutir aqui, que é a questão do financiamento. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar, nós na América Latina e nesse tema da saúde mental temos tradições muito importantes para fazer uma revanche nesse cenário que eu estou aqui trazendo para vocês. O primeiro é destacar que a gente tem nesse campo de saúde mental não só contribuições latino-americanas, históricas, como o contexto da medicina social latino-americana, com a conotação e conceito de desgaste, por exemplo. A gente tem muitas vertentes europeias, americanas, e o campo da saúde mental, isso é o primeiro ponto que eu queria trazer assim, de contribuição que eu acho que a gente pode dar, é o campo múltiplo, é um campo que tem diversas filiações teóricas, metodológicas e políticas também, portanto, com implicações práticas. Isso mostra que o campo da saúde mental em si, ele já é
uma contribuição, porque impede o pensamento único, impede essa noção de um empedramento da vida, de um embrutecimento do pensamento, que é uma das características do nosso tempo, o empobrecimento da linguagem e do pensamento. Portanto, eu acho que essa era que a gente vive também, ela seduz e empedra pela guerra, pelo genocídio, pela violência, e o ambiente de trabalho tem sido o antro de reprodução dessas lógicas de violência e levam ao embrutecimento. Agora eu vou passar para aqueles 3 outros pontos que eu falei no início, lembrando de um filme maravilhoso que se chama Joe Noel. Se você não viu, veja. Em dezembro de 1914, trincheira entre soldados alemães, escoceses e franceses, os generais decidem uma trégua e na noite de Natal os soldados saem da trincheira e começam a compartilhar uma taça de alguma bebida ou um aguardente e mostram as fotos uns para os outros, das esposas, dos filhos. Aí no dia seguinte os generais decidem deixar a guerra continuar novamente. Ninguém consegue dar um tiro mais. Não conseguiam. Estavam embrutecidos pela guerra, pela violência, mas se reconheceram como humanos, se reconheceram como, digamos, concidadãos dessa terra aqui, se tiveram um encontro rehumanizador. E aí eu faço a virada desse contexto que eu estava narrando para os 3 outros pontos. Na perspectiva de que uma política, ela precisa promover encontros, dispositivos e práticas rehumanizadoras, ressocializadoras, que repensem o cenário e façam a gente reimaginar a sociedade. Eu acho que é isso que se espera de uma nova política de saúde mental e trabalho. E vocês vão ver que no final da minha fala tem a ver com a cultura brasileira, nessa lógica de uma reimaginação. Bom, seguindo avante então, eu quero citar nesses encontros rehumanizadores alguns dispositivos que podem apontar para isso. O primeiro deles é a discussão sobre a NR1, a inclusão da gestão de risco psicossocial no ambiente das empresas. Todos nós aqui sabemos que a dimensão do risco, ela não é, digamos assim, o carro-chefe da nossa discussão teórica. Nós aqui, a maioria, parte da noção de determinação social do processo saúde e doença mental. E risco como uma noção de agentes que ficam circulando num determinado ambiente e pegam alguma vítima, como naquela lógica agente, ambiente e hospedeiro da epidemiologia tradicional ou da história natural da doença, ela não é suficiente para nós. Não é suficiente. Mas ninguém vai duvidar também que esse dispositivo legal, obrigatório para as empresas a partir de maio do ano que vem, é uma conquista. Ninguém vai duvidar disso. Então façamos a crítica, mas ao mesmo tempo vamos comemorar, porque de fato eu participo da Comissão Tripartite Paritária Permanente, é um embate incrível entre trabalhadores, empregadores e governo. É um debate muito importante e a dificuldade de passar algumas coisas é notória. Então a gente tem que comemorar. É um dispositivo que pode ser considerado também de uma reumanização nesse sentido que eu estou trazendo. Ao mesmo tempo, a gente teve o decreto 12.122, que avança em termos de combate ao assédio e discriminação na administração pública federal. É um decreto presidencial em que todos os setores da administração pública têm que criar os seus dispositivos. O SUS, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente e por aí vai. Basta lembrar, eu não citei na hora que eu estava dando o cenário, que quem tem mais impactado, segundo os dados que a gente consegue captar, em termos de saúde mental, classe trabalhadora, é no setor de serviços. E a administração pública, um dos principais. E é um ambiente de muita dureza, de muito autoritarismo e, portanto, de muita violência. Os impactos nos corpos e nas mentes se fazem ver nesses números. Então, o segundo dispositivo dessa lógica, eu acho que é esse. O terceiro é que a gente precisa implementar e valorizar cada vez mais a nossa lista de doenças relacionadas ao trabalho. Ela é um dispositivo da Lei 8080 do SUS, ela existe desde 99, ela está
estava em revisão, foi publicado em 2020, depois 2023 e agora em 2024 com alguns ajustes. E vocês sabem que tem um capítulo inteiro sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho, com descrição de cada um, ao mesmo tempo com os fatores de risco. Ali nós temos um dispositivo muito importante, anterior à discussão das NRs, anterior à discussão das NRs não, da NR1, risco psicossocial, na introjeção do risco psicossocial na NR1. Então nós temos ali a oportunidade de criar em cima daqueles fatores de risco uma série de mecanismos de intervenção. A Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador está fazendo agora, nos estados, sede por região do Brasil, oficinas de implementação da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então esse é um dispositivo nessa lógica de uma reumanização, de enfrentar os determinantes do mundo do trabalho, bem importante. A gente está também com um projeto junto com a Secretaria de Saúde Digital de popularização da lista de doenças. Isso significa, a gente está com um projeto chamado Lista na Mão, para que a lista esteja na mão da classe trabalhadora também, no sentido de estar popularizado não apenas a lista, mas as orientações sobre como usar. É como se fosse a renovação do manual de doenças relacionadas ao trabalho. Quarto lugar é o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico, é uma conquista brasileira em termos de previdência. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que faz cálculos segundo o CNAE e permite estabelecer nexos causais de modo mais fácil para algumas categorias profissionais. Isso tem contribuído também para as questões de saúde mental. Nosso pleito, junto com a Previdência Social, é que a gente estude uma possibilidade de a gente ter o NETEP SUS, Nexo Técnico Epidemiológico de uso do SUS, para ajudar o médico e a médica que não esteja do Sereste ou não tenha formação a fazer esse nexo causal. Em quinto lugar, outro dispositivo é o PlanSat, que estava parado desde o governo Bolsonaro, ou já há muito tempo antes, que é o Plano de Saúde do Trabalhador, de Saúde e Segurança do Trabalho, que está vinculado ao decreto presidencial, que é a Política de Saúde e Segurança no Trabalho de 2011, um pouquinho antes da nossa Política de Saúde do Trabalhador de 2012. Tem atribuições da Previdência, da Saúde e do Trabalho. E a gente retomou agora esse diálogo, estamos num cenário muito importante e queremos deixar como governo essa marca de 2026 a 2030, um plano. E nesse plano, a saúde mental relacionada ao trabalho é um dos pilares fundamentais. Nós temos discutido isso interministerialmente. E a gente vai deixar, se tudo der certo, esse dispositivo bem colocado. Em sexto lugar, um GT que está sendo formado já com bastante atraso sobre saúde mental e trabalho junto aos Serestes, para os Serestes terem possibilidade de discutir a partir da sua realidade o que é necessário fazer. Todos aqui já contribuíram muito com o Ministério da Saúde em termos de uma diretriz. Álvaro fez muitas discussões, Tânia, vários que estão aqui. A gente pegar esse material todo, ouvir agora cada Sereste e produzir algo concreto nesse sentido. E, obviamente, um sétimo dispositivo que eu acho é grupos como esse aqui, o Observatório, que tem uma potência de reunir pessoas, e o nome é lindo, reunindo esforços para o bem viver. Eu acho que é isso que a gente precisa. Então, um grupo como esse é um dispositivo reunionizador que contribui para a política. Nos próximos 10 minutos, eu vou falar de 3 outros temas, que é o que veio da quinta conferência, então. O que veio da quinta conferência? Primeiro, dei o cenário, coloquei 7 dispositivos em andamento que acho importante que a gente saiba e reforce, e agora vamos ver alguma coisa que saiu da conferência. Eu tive acesso ao relatório final ainda muito a ser lapidado, e uma leitura do primeiro eixo, que eu não tive condição de ler tudo ainda, já mostra que 2 temas foram cruciais: formação e saúde mental. Não necessariamente nessa ordem, mas numa leitura assim, flutuante, saúde mental e trabalho e formação saltam aos olhos o tempo inteiro. E veja, uma das coisas que a sociedade está pedindo: inserção de psicólogos nas equipes dos Serestes. A gente tem mais de aproximadamente 200 psicólogos hoje trabalhando nos Serestes do Brasil.
temos mais ou menos 3.000 profissionais, mas a gente precisa avançar nisso. Criar um núcleo de apoio psicossocial em saúde do trabalhador, um dispositivo novo, NAPST. NAPST, criar um núcleo de apoio psicossocial em saúde do trabalhador. Não é no Sereste, não é na RAPS, não é no CAPS, mas é um outro dispositivo. A outra dimensão, que apareceu muito, a saúde do trabalhador como direito humano, ter todo um resguardo de políticas antidiscriminatórias e o resguardo da dignidade do trabalho. Isso tem sido solicitado. A saúde mental de mulheres com deficiência no ambiente de trabalho é uma questão que foi apontada como algo muito necessário. A criação de métodos de vigilância em saúde do trabalhador concretos, que façam possível a análise da organização do trabalho. Isso a gente precisa avançar, a sociedade pediu na conferência, garantir, por meio dessas análises da organização do trabalho, processos de trabalho melhores. Criação de canais de denúncia sobre más condições de trabalho, ou mais canais. E olha que interessante, a criação de um programa de saúde mental e trabalho nacional, mas também a criação de uma política nacional de saúde mental e trabalho. Isso foi colocado na conferência. Criação de serviços de acolhimento para trabalhadores da própria saúde, criar protocolos de risco psicossocial, melhorar a escuta na rede SUS como um todo, com uma escuta qualificada, fazer intervenções que levem em conta a interseccionalidade, né, gênero, raça, orientação sexual, etnia e por aí vai. E um foco muito grande em muitas propostas nos grupos mais vulnerabilizados. Isso aqui eu chamo a atenção. Geralmente quando a gente pensa em saúde mental e trabalho, a gente pensa em trabalho como um localzinho fechado, uma empresa. São 107 milhões que compõem a população economicamente ativa no Brasil. Apenas 30 milhões está em ambientes controlados, fechados, regulados. 70% não está fora. A gente esqueceu a discussão da saúde mental e desemprego, por exemplo, a discussão da saúde mental e mau emprego, pouco emprego, emprego inseguro. Aqui está um grande foco para nós. E os ofícios tradicionais, agricultores familiares impedidos de viver sua vida pelos impactos das grandes corporações do agro e por aí vai, camponeses, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Houve um foco muito grande nisso. Populações vulnerabilizadas, impactos da saúde mental em trabalhos como trabalho escravo contemporâneo, que ainda temos no nosso país. Então veja, esses foram alguns dos clamores que vieram do desejo social da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. E por fim, nesses outros 6 minutos, dizer para vocês, eu calculei 30, isso mesmo? Os 6 minutos e 30 que me faltam, citar algumas coisas que são do óbvio, mas um amigo uma vez me disse, o óbvio tem que ser dito também, Luiz, que são bases para uma nova política de saúde mental e trabalho. Em primeiro lugar, dizer que eu acho que a gente realmente tem espaço para a gente, nesse momento, deixar esse legado de uma nova política de saúde mental e trabalho que arregimente todos os dispositivos possíveis e crie novos com bases que tragam melhorias para informação em saúde mental e trabalho. Nós vamos melhorar a captação, o registro, a interlocução entre ministérios sobre as informações em saúde mental e trabalho. São temas históricos, previdência, saúde, trabalho e saúde, no sentido do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, que a gente precisa avançar. Uma política, então, que toque nesses pontos históricos, melhoria da informação. Uma política que seja, portanto, interministerial, com mecanismos sólidos de participação e que não dependam da cabeça de quem ocupa os cargos momentaneamente. Se eu tenho disposição ou se o outro não tem, mas que sejam mecanismos concretos do Estado brasileiro, sem patrimonialismos e sem dependência do gosto de um gestor ou de uma gestora. Que seja uma política participativa, ou seja, que dê condições concretas para a população participar ainda mais concretamente no dia a dia da execução dessa política.
Quarto, uma política que ela tenha como base a relação produção acadêmica e serviços de saúde e demais. Ou seja, calcada na produção de conhecimento científico. Isso implica, né, obviamente, muito financiamento. E depois eu falo sobre financiamento. E por fim não. Em quinto lugar, a gente ter uma nova política que seja capaz de formar continuamente multiplicadores e reprodutores nos territórios. Isso é um desafio imenso, porque nós temos um Brasil continental. E uma política que invista na cultura brasileira. A cultura popular brasileira, ela tem valores opostos ao capital. É claro que ela não é imune ao neoliberalismo e ao contexto que eu estava trazendo, mas ainda existe muita forma de ver a vida e de entender o uso do corpo, da mente, da força humana, da natureza, de forma distinta dos valores do capital. Os valores do capital que estão oprimindo, incidindo no nível de aumento dos transtornos mentais, precisam ser confrontados também a partir, eu diria, de círculos de cultura popular. Os círculos de cultura popular em saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, para que a gente construa ali consensos, novas formas de viver a vida e de trabalhar. O trabalho, ele acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo, né? Agora, o trabalho dominado e opressor, ele tem um tempo histórico que começou. Se ele tem um tempo histórico que começou, por que não pode ter um tempo histórico que pode acabar? Então, a gente tem um desafio de uma política de saúde mental e trabalho que quase similar, digamos assim, ao período da escravidão, no sentido de, olha, não dá para fugir desse sistema, não dá para derrubar esse sistema, mas o sistema hoje não existe mais. Então, se foi possível no passado por diversas forças econômicas, sociais e políticas, por que nós não hoje? Naquela época se falava de abolir a escravidão. Hoje, eu acho que a gente tem que falar em abolir a exploração. E que pena que no nosso cenário político isso soa como um absurdo. Que a gente resgate as expressões dos militantes, por exemplo, da juventude francesa em 64, que dizia: sejamos realistas, tentemos o impossível. Portanto, uma política que seja emancipatória, que a gente viva cultivando não o afeto do medo, da frustração, do ressentimento, mas os afetos também de revolução, os afetos de emancipação da espécie humana, de reumanização. E para finalizar, nós não vamos conseguir nada disso num cenário assim, sem muito financiamento. Num cenário como esse. Tudo isso que eu estou falando depende, não exclusivamente, mas depende de financiamento. E eu não sei se o doutor Guilherme está aqui, Tânia? Já chegou? Tá. Eu faço menção a ele porque ele é da mesma secretaria, é um diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e eu queria deixar abertamente aqui uma questão. Isso não é um pleito pessoal, não foi, nunca será, veio antes de mim e ficará para depois. Mas nós não podemos conviver com um mundo do trabalho como esse, uma estrutura ministerial de saúde do trabalhador pequena, uma coordenação geral, sem autonomia financeira, sem a capacidade de tomar decisão, sem poder dizer sim, vou apoiar este grupo porque é necessário, não vou apoiar por causa disso, não poder chamar o grupo para dizer claramente sobre a situação. Ou seja, nós precisamos, no mínimo, ter um departamento de saúde do trabalhador, que as pessoas que ocuparem esse lugar sejam escolhidas coletivamente e que a gente deixe esse legado neste nosso momento histórico, de elevar o patamar da saúde do trabalhador dentro do Ministério da Saúde. Isso não só por causa de financiamento, mas pela autonomia institucional e pelo valor necessário a ser dado aos trabalhadores e à saúde do trabalhador no Brasil. Muito obrigado. Era um isso.
agradecer, né, o Luiz Leão pelas falas, eu acho que elas são de extrema importância e acho que a gente finaliza de uma forma que a gente vem batalhando há algum tempo, né, nessa luta. Talvez acho que seja um momento até de fazer uma moção aqui no Observatório para a gente poder lutar por esse departamento que é devido, né, à saúde do trabalhador, principalmente do trabalhador e trabalhadora brasileiros. Eu não vou me alongar, eu acho que a gente teve dois brilhantes palestrantes, tanto a professora Elizabeth, que traz um contexto mundial, e o professor Luiz Leão, que também traz aqui a nossa situação de Brasil, principalmente pós-conferência Nacional de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora. Nós tivemos, antes disso, uma conferência livre de saúde mental e trabalho, no qual nós participamos ativamente nessa construção. Então, acho que a gente tem muitas propostas, muitos anseios, né, para estar melhorando a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, principalmente nos aspectos relacionados à saúde mental e trabalho. Eu vou abrir para duas perguntas, né, para que a gente possa ficar no horário. A gente conseguiu chegar no horário que a gente tinha se programado para o coffee break. Então, peço, se tiver alguém que queira fazer uma pergunta, lá. É bom vir aqui porque está filmando, então aí eu... Olá, bom dia a todas, a todos. Eu me chamo Milena, sou doutoranda do PGSAT da UFBA e você falou sobre financiamento. Eu fiquei um pouco inquieta ali, porque recentemente a gente recebeu a notícia de que haveria um financiamento relacionado a uma plataforma de IA que vai contribuir, entre aspas, assim, para o diagnóstico e tratamento de transtornos mentais na atenção primária do Ministério da Saúde, né, pelo Ministério da Saúde junto à FAPESB. Eu queria ouvir um pouco você a respeito disso, porque me parece que há um financiamento, em alguma medida, mais seletivo, né, em relação a algumas coisas e outras não necessariamente. Então, eu queria escutar um pouquinho você desse lugar do Ministério, enquanto representante do Ministério da Saúde. Eu fiquei com vontade de perguntar ontem, mas não deu, porque ele foi... isso, exatamente. Porque ele é da Coordenadoria de Saúde Mental, não é? Então, eu acho, não sei se você ou ele, você pode ajudar. Enfim, essa pergunta, obrigada. Sim, a segunda pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais? Por favor. Bom dia a todas as pessoas, eu sou a Aline do Sereste Camaçari. E assim como ela, essa minha pergunta é um pouco compartilhada com a saúde mental e a saúde do trabalhador, né? Porque assim, a gente vive, o Ministério, né, a Saúde do Brasil escolheu a perspectiva de trabalhar o cuidado a partir de redes, né? E a gente tem a RAPS de um lado e a RENAST do outro. Ambas falam em descentralizar as ações, né? E aí o que a gente percebe? A gente vê um cenário em que o trabalhador adoece cada vez mais com os transtornos mentais comuns, mas a gente tem uma rede que, por uma questão, né, da gênese dela, vinha ainda muito focada nos transtornos mentais graves. E aí, quando a saúde mental ainda está muito centrada no Sereste, nos CAPs, não conseguiu ainda o desafio de centralizar para a atenção básica, assim como a RENAST também não. A gente ainda não conseguiu descentralizar as ações de saúde do trabalhador para a atenção básica. E como a gente cuidar desse trabalhador que está adoecendo, mas não é acolhido nem para a RENAST e nem é acolhido pela ARAPS, porque ainda enfrenta o desafio ainda primário, que é o desafio inicial da questão da antimanicomial, então ainda está muito centrado nisso e não conseguiu sair para essa mudança epidemiológica, né, do perfil epidemiológico dos transtornos mentais, que se agrava cada vez mais com os transtornos mentais comuns.
acho que já fizemos as 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer para a professora Elizabeth? Então, vou passar para o Luiz, para cá, e depois eu faço uma para a professora Elizabeth. Bom, Milena, eu realmente não falei brincando quando eu ia chamar o Bruno para responder essa. Porque, obviamente, que a minha resposta já diz alguma coisa, mas eu não tenho ciência desse processo. Então, realmente, se o Bruno quiser responder, pode vir aqui sem nenhum problema, até fica simbólico, porque ontem o Sérgio, o seu ex-chefe e futuro, que um dia volta, depois de muito tempo, né, Bruno? Brincou, a gente estava ontem ali e ele falou assim, vou amarrar vocês dois, ou tirar uma foto, não lembro bem agora, Sérgio, tirar uma foto vocês dois de mão dadas, para simbolizar Renast e RAPS. Então, eu acho que esse é um elemento que a companheira do Celeste falou, é bastante importante, e a minha resposta vai ser bem pontual. Claro que a minha resposta ela vai precisar passar por um escrutínio de amadurecimento coletivo, mas assim, inicialmente eu tenho falado com o Marcelo Kimati que a gente precisaria avançar numa espécie de linha de cuidado. Eu sei que eu estou lá para pensar vigilância, por isso que eu dialoguei um pouco nessa demanda para eles. Uma linha de cuidado para a saúde mental relacionada ao trabalho. Porque você cuidar de alguém que tem um transtorno de estresse pós-traumático de um ambiente de trabalho, eu acho que é diferente, obviamente, de um cuidado, né, de transtornos mentais graves que acaba preponderando na rede. Agora, como a gente tem uma rede capaz, então, de criar um tipo de prática nova nesses adoecimentos. Eu acho que esse é o ponto. Os profissionais do CAPES serem capacitados, formados reflexivamente sobre esse tipo de cuidado com o trabalhador, que não é um cuidado genérico, nem é um cuidado para a patologia em si, mas exige de nós criatividade. Talvez seja um ponto a gente amadurecer para pensar essa política nacional de saúde mental do trabalho. Criação de serviços, criação de linha de cuidado, articulação entre os serviços, não cria serviços novos, eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer. Bruno, me ajuda aqui nessa primeira pergunta. Gente, bom dia. Tá vendo pegar água, até freiei assim na hora da pergunta para poder não perder, né? A discussão da incorporação de inteligência artificial, enfim, né, das novas tecnologias é fundamental por conta das novas demandas e de uma discussão muito mais ampliada para além do campo da saúde, né? Então, falava bem brevemente ontem no desafio que a gente tem encarado e vai encampar essa empreitada de poder trazer aspectos de transformação digital, por exemplo, para os CAPs, no sentido de teleatendimento, e acho que é um ponto de conexão importante em relação a esse segundo aspecto abordado pelo Leão, dos serviços poderem se comunicar, e que pesa a possibilidade de criação de novos serviços, mas da gente poder conectar a rede já existente. É um desafio que a gente tem entre esses dois campos. Do mesmo jeito que no campo da saúde mental, um desafio constante da especializada para a atenção básica, da urgência e emergência, que é um grande desafio enquanto uma rede de atenção na conexão com os outros pontos de atenção, né? Então, em relação à pergunta específica, eu queria trazer esse pano de fundo de que é necessária a incorporação de tecnologias, de discussão, mas também de problematização de como isso acontece, né? Então, este projeto é um projeto que foi financiado, enfim, foi prospectado pelo Ministério da Saúde em outras instâncias para além do DESMAD, e a gente entende que é importante que nós acompanhemos este processo. Como uma perspectiva de rastreio, isso, por exemplo, pode trazer aspectos que podem ser interessantes, mas não como uma perspectiva de diagnóstico, porque senão entra num risco, entra numa cascata de desdobramentos e desfechos bastante complexos e delicados. Agora, tem um ponto em que pesa a entrada ou não de inteligência artificial, é que o trabalho em saúde mental é pela tecnologia leve e relacional. Então, nada vai substituir o acolhimento, nada vai substituir o cuidado cara a cara, nada vai substituir o conhecimento que a gente tem a partir dos territórios, né? Então tem esse ponto, assim, é algo que a gente tem visto com
necessidade de escuta, necessidade de compreensão, de acompanhamento, mas também com cautela no sentido de que isso não venha como proposta de diagnóstico ou de substituição da dimensão relacional. Porque o que faz a tecnologia de saúde mental não é dura, né? A tecnologia é leve. E acho que, só aproveitando aqui a brecha, né, o que o Leão traz, a gente tem muito a avançar e eu também vejo com muitas expectativas boas essa possibilidade da discussão, da capacitação, que passa pela especializada, mas passa pela atenção primária, passa por todos os lugares. Aliás, passa muito mais pela atenção primária do que pela especializada, se a gente entender questão de promoção, prevenção e acompanhamento, não apenas dos casos graves, mas da grande maioria dos casos que necessitem de algum acompanhamento. Então, temos acompanhado, mas acho que é importante dizer que a posição do departamento é que nada substitui a relação de cuidado direto, pelo vínculo, pelo encontro, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que está no YouTube para o Luiz e depois passo a palavra para a Tânia, que fará uma pergunta para a Elizabeth. Só um momento. Então, Luiz, Guilherme coloca: excelente, Luiz, parabéns pela sua atuação na CGSAT. Existe alguma articulação com a CEIDIG para melhorar a informação, para qualificar a vigilância e a atenção da saúde mental no trabalho? Vou deixar aqui meu registro de admiração pelo professor Guilherme Werneck. Eu fiz menção a ele aqui durante a fala. Ontem estive representando ele aqui na mesa com muita alegria. Ele é uma referência para o nosso país como todo na área de epidemiologia, formou grandes epidemiologistas no Brasil e tem feito um trabalho extraordinário lá no DAEVS, no departamento da SBSA, sendo uma pessoa muito sólida, a quem eu volta e meia, entre aspas, perturbo, dizendo: Guilherme, me ajuda a pensar uma saída aqui, sempre com muita inteligência na solução dos problemas. Então, depois desse registro, agradecer a pergunta do Guilherme Werneck, dizer que a gente não tem muitas iniciativas ainda, Guilherme. Poderemos pensar como avançar nesse sentido. A que a gente tem é a criação de um dispositivo dentro do aplicativo Meu SUS Digital, que eu fiz menção e agora você me dá a chance de falar um pouco melhor, que a gente está chamando de aplicativo Lista na Mão. Em 2001, o professor René Mendes, que está aqui, por exemplo, foi um dos que participou desse processo, criou aquele livro cinza que virou referência até para a Faculdade de Medicina, doenças relacionadas ao trabalho manual para profissionais de saúde. Acho que Silvia Jardim também deve ter participado, não sei, acho que Álvaro também, não sei ao certo, mas enfim. Elizabeth Costa Dias, com certeza. Então esse material, a nossa avaliação, e eu fui convencido disso, não era uma opinião minha, convencido pelo grupo que trabalhou na formulação, que esse material acabou ficando muito denso, com um olhar até mais aproveitável para os profissionais médicos. E agora, as próprias pessoas que participaram desse manual de doenças relacionadas ao trabalho, a Elizabeth Costa Dias é uma delas, estão nesse projeto conosco junto com a CEIDIG, um projeto financiado pelo Ministério Público do Trabalho, e nós, CGSAT e CEIDIG, com essa parte mais de criação do dispositivo. O dispositivo Lista na Mão, portanto, vai ter dupla entrada. Uma entrada para profissionais de saúde, então a gente pega aqueles capítulos do manual e atualiza para os profissionais de saúde, incluindo vários profissionais não médicos, numa linguagem para eles e elas. E a segunda entrada do aplicativo seria numa linguagem popular. E é aí que eu queria chegar para te responder, Guilherme, que quando você cria uma orientação, a gente está chamando de orientação e não capítulos do manual, né? Eu até brinquei outro dia, piadas bobas assim, é um manual, né, para todo mundo, é um lista na mão. Coisas, piadas ruins de professor, né? Espanhol que manual, E aí a ideia é que os sindicatos tenham na mão essa orientação. Pega lá, olha, o que é transtorno mental relacionado ao trabalho? Episódio depressivo, a descrição dos sintomas, em linguagem popular. Quais os fatores no ambiente de trabalho que podem gerar esse tipo de agravo?
A nossa intencionalidade é que esse material em linguagem simples possibilite a vigilância popular em saúde do trabalhador e da trabalhadora. O pulo do gato que a gente não deu ainda e temos que pensar coletivamente é como criar depois disso o canal, porque a informação a gente vai dar, mas como criar o canal para favorecer a possibilidade de notificação dentro dos próprios sindicatos, a partir dos movimentos sociais, e eu acho que isso pode ter um potencial de elevar o diagnóstico social dessa realidade dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ou seja, nossa intencionalidade é fazer um fortalecimento da vigilância popular a partir disso. Agora, a gente tem que melhorar os dispositivos, as ferramentas, os mecanismos para isso realmente poder ser vigente. Por hora, o que a gente conseguiu fazer é esse projeto de criação do aplicativo e o grupo de intelectuais e professores e professoras para criar o conteúdo nessas duas linguagens, para profissional e para população em geral. Obrigada, Luiz. Só lembrando, lá na portaria 777, 2004, já falava a notificação por sindicatos e movimentos sociais. Então, é bom a gente só recordar isso. Passar para a Tânia fazer a pergunta para a Elizabeth. Elizabeth, nos ouve? Tá me ouvindo, Elizabeth? Como vai? Tudo bem? Não, eu queria trazer essa discussão, porque recentemente o KIMAT, o GT de Saúde Mental da Abrasgo, promoveu uma discussão e o KIMAT estava presente. E ontem até a gente estava falando essa coisa da Beth, e aí hoje retorna. Então, o Marcelo trouxe uma ideia muito interessante sobre monitoramento digital, que aí deu o exemplo de João Pessoa, né? Eu acho que a gente precisa incorporar essa discussão, acho que isso é fundamental. E aí, Elizabeth, nos slides que você trouxe aí a questão sobre monitoramento digital, um modelo de boas práticas. Eu queria ouvir um pouco mais, porque o Marcelo trouxe a ideia de territórios digitais. Eu achei extremamente potente esse conceito. Acho que é uma discussão que a gente deve incorporar aqui. Eu acho que não tem como o mundo hoje é esse aí, né? Eu falo que é um momento similar à da introdução da maquinaria na Revolução Industrial, ou seja, é um modelo paradigmático das formas de relação e enfim, naquele momento também disseram que o trabalho humano ia ser, né? A gente poderia fazer uma independentização do trabalho humano, o que não se revelou, ainda estamos aqui hoje. Então, mas eu acho que a gente precisa estar enfrentando isso e mais, nos apropriando desse conhecimento que os seres humanos produziram para a gente melhorar a nossa vida. Então, eu queria ouvir, Elizabeth, um pouco como é esse modelo que você apresentou aí como um modelo de boas práticas. Obrigada pelo contributo. Este modelo eu não o conheço na totalidade e ele foi agora recentemente publicitado no âmbito de uma empresa portuguesa e sem dúvida nenhuma que aquilo que eles apontam como resultados relativamente à prevenção e ao alerta da segurança é que o recurso a esta utilização de sistemas de monitorização levaram a que muitas das situações, por exemplo, houvesse menos falsos alarmes relativamente a esta situação, o tempo de resposta solicitado pelos trabalhadores foi mais rápido, houve uma diminuição da gravidade dos acidentes e, sem dúvida nenhuma, há uma ligação constante entre aquilo que é o suporte digital e a detecção de riscos. Ainda no seguimento da importância, e eu fui ouvindo também o professor Henrique, o doutor Henrique, relativamente a estes recursos digitais, fazem todo o sentido. É importante que tenhamos aqui dois aspectos, na minha opinião, a considerar. Por um lado, a importância da formação dos trabalhadores no seu recurso, porque nós nos trabalhadores temos níveis de literacia muitos diferenciados, o que significa que eles têm que estar
consciencializados da sua importância e para que é que estes dados vão ser servidos, e obviamente também toda esta situação ligada aos valores éticos, não é? Portanto, não só a parte legal, mas também a perspectiva ética que estará subjacente à utilização destes sistemas de monitorização digital, e nomeadamente como um dos senhores que foi falar, que eu não consegui percepcionar o nome, a questão da utilização da inteligência artificial, que será sem dúvida nenhuma um desafio nos tempos mais próximos, já o está a ser agora, mas entrando naquilo que é o mundo do trabalho, o mundo das transformações, a amplitude de locais de trabalho, tipos de trabalho, a organização, as políticas, o poder das políticas, e um aspecto também que foi focado pelo professor Henrique, que eu gostei e anotei aqui, que é a emoção, no fundo, o medo, não é? O medo que ainda está muito subjacente nas nossas organizações e que também limita muitas das vezes a reivindicação daquilo que são os direitos dos trabalhadores. Eu penso que não é só o contexto do Brasil, acho que isto é uma situação transversal também a nível europeu e a nível de Portugal, que é o incutir o medo no sentido das pessoas se possam até não poder usufruir, quer seja por um contrato de trabalho precário, quer seja pelo reconhecimento das suas capacidades, quer seja de progressão na carreira. Portanto, eu acho que estes sistemas de monitorização, sim, devem existir. A digitalização acompanha-nos, portanto, teremos que ter aqui associado não só a parte do trabalho no terreno, mas também a parte do trabalho na academia, seja na área da engenharia, seja na área da medicina, seja na área da estatística, porque o mundo do trabalho é multi e pluridisciplinar. Portanto, eu acho que temos que aqui associar a interseção dos saberes para conseguirmos sermos melhor, passarmos das políticas do papel para as políticas do terreno, porque eu ouvi falar aqui muitos números de convenções, de decretos, e aquilo que eu sinto muitas das vezes é que no papel elas existem, estão muito bem definidas, mas daí até passar para o terreno há um diferencial que vem desde as políticas centrais, não é? As políticas do governo, são depois centradas nas organizações e depois o trabalhador está ali no seu canto. Por isso, a minha opinião é que a monitorização faz sentido e que o trabalhador tem que ser um participante ativo, ter voz naquilo que são as políticas e a sua implementação e a monitorização, porque a política está bem, mas o trabalhador tem que ter voz ativa. É esta a minha opinião, se queremos ter a promoção de saúde mental, a promoção de saúde física, porque a mental não se dissocia da física e a física não se dissocia da mental. Espero ter respondido. Professora, eu só queria fazer uma. Quando ele começa a submissão de trabalhos por encontro em Portugal? Não consegui ouvir, Fernanda. Quando começa a submissão de trabalhos do encontro em Portugal? Ok. Neste momento nós estamos mesmo a organizar, mas fica a minha promessa de que logo que ele esteja aberto, eu contribuirei através das redes, usando as partes digitais para promover a divulgação, a submissão. Serão muito bem-vindos. Espero que não tenham nenhum contratempo como o que eu tive, que me impediu de estar aí neste momento, mas acolheremos muito bem na cidade do Porto, num evento que sem dúvida nenhuma também é para a visibilidade da saúde no trabalho, para a visibilidade, eu digo, da enfermagem, porque o alvo central é a enfermagem, mas não podemos dissociar a saúde no trabalho multi e interdisciplinar. Portanto, sintam-se todos convidados para vir a Portugal, para vir à cidade do Porto. Serão acolhidos com o calor que o Porto, por hábito,
já tem de acolher todos os bem-vindos. Obrigada, professora. Gente, obrigada. Eu vou agradecer então à professora Elizabeth, ao professor Luiz Leão, ao Bruno que veio aqui também. Está encerrada essa sessão, que a gente tem um coffee break e aí tem um retorno para uma mesa daqui 10 minutos. Obrigada. A Ariane quer fazer 2 avisos, só 1 minuto.